Olá, eu me chamo Gisele, sou mestranda da Universidade Federal do Amazonas. Eu estou na linha de reabilitação oral com ênfase em fitoterapia. E eu vou falar para vocês hoje um pouco sobre o histórico da fitoterapia no Brasil, que seria a nossa aula inicial. Bem, eu vou iniciar definindo a fitoterapia. O que significa a fitoterapia? Esse termo ele deriva do grego, onde phyton significa vegetal e terapia significa tratamento. Daí a gente já tem uma certa noção de que se trata de um tratamento à base de vegetais, né? O uso desses vegetais pode ser interno ou externo, pode tratar as mais diversas doenças, dependendo da planta que a gente for utilizar, e podem agir em sua forma de planta natural mesmo ou na forma de medicamentos. Vamos aqui para o slide. O uso de plantas medicinais para cura e tratamento de doenças acompanha as sociedades humanas desde os primórdios de sua existência. Inclusive, os primeiros registros de fitoterápicos foram feitos na China, no período de muitos anos antes de Cristo, mais de 1000 anos antes de Cristo, muito tempo que a gente nem imagina, né? Nem tem noção. O imperador chinês ele catalogou as ervas medicinais que eles utilizavam e criou o primeiro herbário que se tem notícia. A partir disso, a gente já vê que a fitoterapia tem a sua origem no conhecimento e no uso popular realmente. Próximo slide. Bem, agora eu vou falar da fitoterapia no Brasil. O que aconteceu no Brasil? A utilização das ervas medicinais tem na prática indígena suas bases, que foi influenciada pela cultura africana e portuguesa, gerando uma vasta cultura popular. Há registros de que os primeiros médicos portugueses que vieram para cá para o Brasil, por conta da escassez de remédios, né, na época, acabaram sendo obrigados a perceber a importância dos remédios de origem vegetal que os indígenas utilizavam por aqui. Então, esses viajantes eles começavam a se abastecer. Sempre antes deles viajarem para locais poucos conhecidos, né, antes deles embarcarem nas navegações, eles se abasteciam dessas plantas medicinais. Então, a gente percebe que essas grandes navegações trouxeram a descoberta de novos continentes e, consequentemente, de um grande arsenal terapêutico de origem vegetal, que antes era desconhecido, né, por eles, era conhecido somente pelos indígenas. A biodiversidade brasileira realmente é muito grande, mas poucas espécies, né, são realmente pesquisadas. Aqui no nosso slide, inclusive, eu coloquei que com cerca de 55 mil espécies de plantas, há relatos de investigação de apenas 0,4% da flora, que é pouquíssimo, né? Agora eu vou me aprofundar mais nas nossas influências indígenas, né? Que, como eu falei anteriormente, elas são muito fortes. Na época, quando alguém na aldeia adoecia, eram aplicados remédios extraídos da floresta. O conhecimento desses remédios ele era mantido e repassado tradicionalmente pelas mulheres mais velhas, né, mais idosas da tribo. E em 1970, as mulheres de algumas aldeias Yanomami, conhecedoras desses remédios da floresta, morreram por conta das epidemias que aconteceram naquele período, que era de sarampo e de malária, trazidas, né, pela invasão do território Yanomami por não indígenas, no caso por portugueses, enfim, por invasores. Por conta disso, os saberes sobre os remédios da floresta foi mantido apenas por alguns dos filhos dessas mulheres, né, alguns dos filhos que sobreviveram. Já no começo dos anos 90, a pesquisa sobre as plantas medicinais Yanomami ajudou a revalorizar a medicina tradicional do povo, em detrimento dos remédios industrializados, né, que eram utilizados para combater as doenças pelos invasores. Então, foram realizadas oficinas de pesquisa, envolvendo jovens pesquisadores Yanomamis, e o que eles faziam? Eles entrevistavam os anciãos e outros membros da comunidade também. E, com isso, eles concretizaram o manual dos remédios tradicionais Yanomami, que inclusive eu coloquei a imagem aqui para vocês, que é a concretização, né, desse projeto de escuta e de transmissão de conhecimento, onde eles ouviam os mais antigos e repassaram, colocaram tudo isso aqui disponível para a sociedade verificar, né? Bem, agora vamos para a história da fitoterapia, né?
A necessidade de regulamentar o uso de plantas medicinais e fitoterápicos surgiu na Conferência de Alma-Ata no ano de 1978. Essa conferência ela reuniu muitos países na época, foram 134 países. Dentre eles foram reunidos o Irã, a Índia, França, Colômbia, Estados Unidos, entre muitos outros. Eu estou citando aqui só alguns para a gente ter uma noção, para vocês terem uma noção de onde essas recomendações da conferência conseguiram se disseminar. E nessa conferência, a OMS ela recomendou a integração da medicina tradicional com a medicina complementar alternativa aos sistemas de saúde na época. Foi aí que os fitoterápicos foram oficialmente reconhecidos pela OMS, porque ela recomendou a difusão mundial dos conhecimentos necessários para o seu uso. Então, a partir do ano de 1980, foram elaboradas algumas iniciativas para fortalecer a fitoterapia no SUS, né? Aqui eu listei alguma delas. Por exemplo, a portaria de 11 de setembro de 81, o Ministério da Saúde define o estudo das plantas medicinais como uma das prioridades de investigação clínica. Também foi elaborado o Programa de Pesquisa de Plantas Medicinais da Central de Medicamentos do Ministério da Saúde. Essa foi em 1982. Nesse programa, foi estabelecido o valor farmacológico de preparações à base de plantas medicinais, com o objetivo de incluí-las no RENAME, que é aquela Relação Nacional de Medicamentos Essenciais que a gente já conhece do SUS. Tivemos também o relatório final da 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 86, na cidade de Brasília. E ele se referia assim: introdução de práticas alternativas de assistência à saúde no âmbito dos serviços de saúde, possibilitando ao usuário o acesso democrático de escolher a terapêutica preferida. Além disso, temos a resolução do CIPAM de 88, que resolveu implantar a prática de fitoterapia nos serviços de saúde, assim como orientar, através das comissões interinstitucionais de saúde, buscarem a inclusão da fitoterapia nas ações integradas de saúde ou programação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde, no caso na época era o SUDES ainda, nas unidades federadas, visando colaborar com a prática oficial da medicina moderna em caráter complementar. E também criar procedimentos e rotinas relativas à prática da fitoterapia nas unidades assistenciais médicas. A partir daqui, eu inseri como se fosse uma linha do tempo, para a gente conseguir ver a evolução gradativa da fitoterapia e dos seus programas no Brasil. Tudo começa com a Lei de 8080 de 1990, onde o Estado ele é obrigado a organizar políticas para garantir o acesso universal da população aos sistemas de saúde. Nesse mesmo contexto, foi formulada a política de medicamentos, que garante o uso racional e o acesso da população aos medicamentos. Com isso, aquelas iniciativas de 1980, que eu estava falando anteriormente, elas ganharam mais força e elas foram intensificadas. Já em 91, o Conselho Federal de Medicina reconheceu a atividade de fitoterapia, desde que tivesse a supervisão de um médico. Mas só em 92 é que esse Conselho Federal de Medicina formalizou a fitoterapia como um método terapêutico. Em 92, tivemos também a Rio 92, que foi importante porque foi a partir dela que a comunidade internacional passou a entender a necessidade de aliar o desenvolvimento socioeconômico com a preservação da natureza e o uso sustentável dos recursos naturais. Vamos aqui nos slides. Aí tivemos em 94 a Secretaria de Vigilância Sanitária, criando o Grupo de Estudos de Produtos Fitoterápicos. E em 95, a Secretaria de Vigilância Sanitária também instituiu e normatizou o registro de produtos fitoterápicos junto ao Sistema de Vigilância Sanitária. Lá em 96, aconteceu a 10ª Conferência Nacional de Saúde e lá foram recomendadas as terapias alternativas e práticas complementares no SUS. E isso inclui a fitoterapia, né? Tinha também a acupuntura, outras atividades. Em 98, teve a portaria do Ministério da Saúde, que criou a Subcomissão Nacional de Assessoramento em Fitoterápicos.
Já em 2000, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária atualizou a regulamentação de registro de medicamentos fitoterápicos e definiu o medicamento fitoterápico tradicional. Já em 2002, o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas. Essa política ela é muito importante para a fitoterapia, por conta das práticas, né, de saúde dos povos indígenas, que envolve muito o uso de plantas medicinais, como eu também já falei anteriormente para vocês. E em 2005, a Comissão Interministerial elabora a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Então, chegamos em 2006, que foi um ano glorioso para a fitoterapia. Por quê? Porque foi nesse ano que foram criadas as políticas mais voltadas para a fitoterapia mesmo e que vigoram até hoje. São elas a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Eu vou ler aqui para vocês o que é cada uma delas. Bem, o Ministério da Saúde aprovou a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos como base para o que viria a ser, em 2009, o Programa Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Os objetivos: promover o uso sustentável dos componentes da biodiversidade brasileira, conduzindo à geração de riquezas com inclusão social e melhoria de qualidade de vida. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS foi a última medida desse ciclo de políticas e propôs a inclusão das plantas medicinais e fitoterapia, homeopatia, medicina tradicional, acupuntura, né, como eu falei, e termalismo social no SUS. Então, com essas políticas, né, criadas, o que a gente espera da fitoterapia no SUS? A gente espera que com esses programas possamos alcançar o desenvolvimento de tecnologias e inovações científicas para minimizar a dependência tecnológica existente no Brasil e auxiliar o posicionamento de destaque do país no cenário internacional. Além disso, né, com a fitoterapia, a gente consegue ampliar as opções terapêuticas e valorizar o conhecimento tradicional da população. Com isso, espera-se que a incorporação eficaz da fitoterapia no SUS permita uma melhoria do sistema e uma maior acessibilidade da população a esses medicamentos, garantindo assim a promoção dos princípios básicos do SUS. Aqui eu coloquei para vocês uma parte bem importante sobre a Política Nacional, né, de Plantas Medicinais e Fitoterápicos, porque ano passado houve uma exposição em Brasília, que eu achei interessante mencionar, porque ela marcou os 15 anos dessa política. E durante 4 meses os visitantes puderam conhecer a história, né, da utilização das plantas medicinais como se fosse numa linha do tempo. Então, eu coloquei algumas imagens que eles disponibilizaram aqui para vocês. Nessa imagem aqui, eles fizeram uma linha do tempo, detalhando os acontecimentos, que eu já comentei, inclusive, né, ainda há pouco. É bem interessante, bem didático. Inclusive, eles incluíram alguns eventos após 2006, que eu não mencionei, mas que eu acho importante estar falando, que são as farmácias vivas, né? Que elas têm uma importância muito grande no SUS, porque são elas que manipulam e ofertam os fitoterápicos no SUS. Não tem em todos os municípios e estados do Brasil, mas em alguns estados a gente vê. Tem alguns, né, que já aderiram. Tem Brasília, que foi o local do evento, né, que foi uma das pioneiras. Enfim, aqui no final a gente vê marcando os 15 anos da política também. Aqui, nessas imagens, eles destacam as evidências pré-históricas, onde tem registros que eles conseguiram verificar pela arcada dos neandertais na época, que eles utilizavam as plantas medicinais. Então, a gente vê bem interessante, né? Porque nos primórdios já existia o uso realmente das plantas. Aqui também embaixo fala sobre a grande biodiversidade de plantas no Brasil. É realmente uma exposição completa, né? Valorizando o conhecimento popular e a fitoterapia. E por último, eu coloquei um artigo de 2018 que fala sobre as políticas públicas de plantas medicinais e fitoterápicos no Brasil, sua história no sistema de saúde. O que esse artigo mostra? Ele mostra que nesses últimos tempos, né, nas últimas décadas,
Os estados e os municípios brasileiros vêm implantando programas de fitoterapia realmente nos sistemas de saúde para poder suprir a carência medicamentosa, né? E, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população. Aí eles colocam essa tabela com as políticas que foram implantadas em alguns dos estados do Brasil. Então, a gente vê que realmente essas políticas públicas de fitoterápicos estão ganhando, né, um certo espaço no SUS, estão em fase de expansão. Falta muito chão ainda pela frente, né, mas a tendência é que realmente se expanda, que melhore e melhore a qualidade de vida do usuário, né, do serviço de saúde pública no Brasil. Então, é isso que a gente espera com a implantação total da fitoterapia, né, futuramente, se Deus quiser. Aqui as minhas referências que eu utilizei. É isso, muito obrigada.